Olá, bem-vindo ao Entre Médicos, uma conversa entre especialistas para você, nosso ouvinte. Eu sou o Silvio Regi, clínico geral e cardiologista. Hoje falaremos sobre câncer de próstata. No Brasil, a cada ano, 70 mil novos casos de câncer de próstata acontecem. No mundo, esses números chegam a 1,4 milhões de casos por ano. O lado bom é que, se diagnosticado precocemente, até 90% ou mais que isso terão cura. Para conversar sobre esse tema, convido hoje ao Entre Médicos o Dr. Fernando Corques, médico urologista, professor da Faculdade de Medicina do ABC e fundador do Instituto Cabem Mais Vidas. Tudo bem, Fernando? Como vai? Olá, Silvio. Tudo bom? Tudo prazer bem? estar aqui. Prazer enorme te receber. Muito bem, a próstata é um órgão masculino, nós sabemos, e com o passar da idade ela sofre alterações. Quer dizer, a próstata do homem de meia idade, do homem idoso, ela é diferente da próstata do homem mais jovem. E eu acho que as duas doenças mais importantes que agridem a próstata do homem de meia idade ou do mais idoso é o crescimento, que nós chamamos de hiperplasia, e o próprio câncer, que é o mais temido por todos, porque eventualmente, quando não tratado, pode ter até levar à morte, à fatalidade, né? Agora, não é muito adequado que o paciente aguarde ter sintomas para procurar o urologista. Eu imagino que, se por um lado a hiperplasia, que é o crescimento, ela pode causar sintomas quando ela já está em uma fase mais avançada, o câncer pode já estar presente sem que o paciente sinta nada. É exatamente isso. Na verdade, o aumento benigno da próstata, ele acontece na região central da próstata. Então, para a gente lembrar, a próstata é uma glândula que ela participa da reprodução. A atividade principal é produzir o sêmen, ou parte do sêmen. E a uretra, que é o canal da urina, passa bem no meio da próstata. Então, como o aumento benigno acomete a parte central da glândula, quando a glândula cresce, ela comprime a uretra e vai trazer os sintomas tipicamente de aumento da próstata, que são dificuldade para urinar, precisa fazer xixi mais vezes, acorda à noite para urinar, o jato sai espremido, sai cortado. Já o câncer de próstata, que é uma segunda doença mais frequente da próstata, talvez, acontece na periferia da próstata, então longe da uretra, do canal da urina. Então, até esse câncer crescer o suficiente para comprimir a uretra e trazer sintomas, ele já precisa ter aumentado bastante de tamanho, e aí geralmente ele não está mais numa fase inicial, ele já está numa fase um pouco mais avançada. Então, geralmente, o que traz sintomas é o aumento benigno, e o câncer ele só vai trazer sintomas em fases mais tardias. Bom, pelo que você está me dizendo, então, se nós não podemos esperar ter sintomas para fazer o diagnóstico de câncer, o ideal é que o homem procure o atendimento já numa fase precoce da vida. Quer dizer, nós chamamos isso em medicina de rastreamento, né? Então, mesmo na ausência de sintomas, a gente procura pela doença. Como funciona o rastreamento do câncer de próstata? Quer dizer, qual é a idade que o homem deve procurar o urologista? Como a história familiar dele influencia nesse momento? Ou seja, aqueles que tiveram o pai com câncer ou o avô com câncer devem mais cedo, né? Como funciona exatamente isso? As recomendações atuais variam um pouco entre sociedades médicas e associações médicas. Em geral, a gente tem como a partir dos 50 anos o médico deve procurar o urologista para fazer o acompanhamento. Procurar o urologista. Isso. Tá. Desculpa, o paciente precisa procurar, o homem precisa procurar o urologista para fazer o acompanhamento, o rastreio do câncer de próstata. Então, a regra é 50 anos. Quem tem fatores de risco, né, quem tem, por exemplo, histórico na família de câncer de próstata, mas também de outros tipos de câncer correlatos, então câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de ovário na família, algum familiar com esses tipos de câncer que tem genes em comum com câncer de próstata, esses indivíduos devem começar a fazer exame de rastreamento mais cedo. E também indivíduos de pele preta também devem procurar atendimento desde mais cedo, porque os tumores costumam ser mais agressivos quando aparecem, um pouco mais precoces. Então, para essas pessoas, ou para quem tem também sabidamente uma alteração genética, hoje muitas pessoas fazem um teste genético e sabem que tem uma mutação. Para essas pessoas, a gente recomenda a partir dos 40 anos. E uma coisa importante é que a gente está falando de rastreio específico para câncer de próstata, mas os homens, diferente das mulheres, né? A mulher acompanha com o ginecologista a vida inteira. O homem geralmente fica meio perdido, meio órfão de médico, e ele lembra que precisa fazer um exame de rastreamento, acompanhamento médico, quando surge o tema de próstata. Então,
é importante, até antes dos 50 anos, fazer outros exames. Você é cardiologista, você sabe muito melhor do que eu disso, mas para ver como é que está o colesterol, para ver se tem fatores de risco para doença cardiovascular como um todo. Então, a idade de 40 anos eu entendo como um bom marco para o homem lembrar que ele precisa ir no médico. E aí o médico vai orientar ele que tipos de rastreamento ele precisa fazer, incluindo próstata, saúde cardiovascular e outros aspectos. Doença coronariana e tal. Coronariana, saúde mental. E hoje, esse rastreamento, Corques, ele se baseia em 2 tópicos, eu acho. Que é o exame de sangue, que é o PSA, que eu gostaria que você falasse sobre ele e nos explicasse o que é, e o toque retal. Eu estou dizendo isso porque muitos pacientes, de uma maneira inadequada, querem evitar o toque retal. E se satisfazem, eventualmente, com o exame de rastreamento PSA, que é uma proteína quetidosa no sangue. Então, explica pra gente, por favor, por que a importância de cada um deles e por que eles têm mais valor quando eles estão associados e não isoladamente. Perfeito. O PSA é uma proteína. É uma proteína que a gente encontra no sangue e que ela é produzida exclusivamente na próstata. Então, se tem PSA no sangue, significa que ele veio da próstata. E ele é produzido dentro das células da próstata, que tem uma função de manter o sêmen líquido. Essa é a função dele. Mas quando ele é produzido dentro da célula da próstata, ele vaza um pouquinho pela membrana da célula para o sangue. E é normal vazar um pouquinho, por isso que a gente sempre encontra um pouco de PSA no sangue. Quando existe alguma doença da próstata, ele passa mais de dentro da próstata para o sangue. E qualquer doença. Então ele não é específico. Apesar de ele chamar antígeno prostático específico, ele não é específico de nenhuma doença prostática. Então, no aumento prostático, ele vai aumentar, na inflamação, na infecção da próstata, ele vai aumentar, e no câncer de próstata também. Então, o PSA diz pra gente, tem alguma coisa errada com a próstata. Então, nós estamos querendo dizer que é o seguinte, o PSA, apesar dele estar aumentado, ou quase sempre aumentado no câncer, ele também pode estar aumentado em outras situações. Exatamente. Então, PSA aumentado não significa necessariamente câncer de próstata. Exatamente. Quer dizer, as doenças da próstata, todas elas, as infecções, que nós chamamos de prostatite, o crescimento, que é a hiperplasia, e o próprio câncer aumentam o PSA. Exatamente. É isso. Exatamente, preciso. E o PSA, na verdade, quanto mais alto, maior o risco da gente encontrar um tumor na próstata daquele indivíduo. Mas nem sempre, nem todos os tumores aumentam o PSA. A gente fala do câncer de próstata como uma doença só, mas é uma doença extremamente heterogênea. São vários comportamentos diferentes, ou quase que várias doenças distintas, que a gente dá o mesmo nome. E alguns tipos de tumor, eles não aumentam muito o PSA ou levam mais tempo para aumentar o PSA, outros aumentam muito. Quando a gente combina outros métodos, então combina o exame de toque retal, por exemplo, a gente consegue pegar também uma parcela dos casos que não são detectados por alteração do PSA. Lembrando que, como eu mencionei no começo, a hiperplasia prostática benigna, o aumento benigno da próstata, surge no miolo da glândula. O câncer surge na periferia da glândula, onde a glândula está perto do reto. Por isso que quando a gente faz o exame pelo reto, pelo ânus, a gente consegue sentir a periferia da próstata, onde 80% dos casos de câncer surgem. Então, combinando o exame de PSA com o exame de toque retal, a gente consegue aumentar a sensibilidade, aumentar a chance de detectar um câncer de próstata. Então, o homem que te procurou por um rastreio, em idade adequada, fez o PSA, ele está baixo, ele fez o toque retal, está normal, você pode pedir para ele voltar o ano que vem e isso está tudo bem. Mas, eventualmente, você pode suspeitar que tem alguma coisa alterada, ou pelo toque ou pelo PSA. Quais são as outras ferramentas que você tem à sua mão para te ajudar nesse diagnóstico? É sempre uma biópsia, que é retirar um pedacinho da próstata para olhar no microscópio, que é um exame que quase sempre a gente faz, ou hoje a medicina te permite ter outras alternativas além da biópsia para fazer esse diagnóstico com precisão? A gente entende, a gente está falando de um homem que não tem nada e geralmente não sente nada, e a gente está fazendo um rastreamento, a gente está vendo qual a chance desse homem ter um câncer ou de não ter um câncer. Então esses dois métodos, seja o exame clínico, o exame de toque retal, quanto a análise dessa proteína que é o PSA, eles são marcadores. Eles vão dizer para a gente, opa, esse homem tem um risco grande de ter um câncer. Se eles deixam dúvida, a gente pode lançar mão de vários outros marcadores.
O próprio PSA ele traz várias outras informações para a gente. Então, um homem que faz acompanhamento frequente, a gente pode ver a dinâmica do PSA. Então, um PSA que é alto, mas ele é alto e na mesma faixa há 10 anos, ele preocupa muito menos do que um PSA que é relativamente baixo, mas que está numa crescente. Então, a dinâmica do PSA é extremamente importante e para um homem que faz um acompanhamento regular, a gente consegue avaliar isso. Além disso, a gente tem frações do PSA, tem subtipos do PSA que podem ser usados e a gente pode usar isso seja para calcular a relação, então tem o PSA livre que a gente usa bastante e tem outros scores, outros exames baseados em subfrações do PSA que ajudam a gente a predizer qual é o risco de aquela próstata que está sendo avaliada ter algum foco de câncer. Então tem uma série de outros cálculos que a gente pode fazer baseados no PSA. Além disso, tem outros exames e hoje, sem dúvida, o mais utilizado e o mais indicado é a ressonância magnética. Ela dá informações anatômicas e metabólicas da próstata, o que a gente chama de ressonância multiparamétrica, e a gente vai entender se tem algum nódulo suspeito na próstata, onde ele está, qual é o tamanho dele, e a ressonância pode, inclusive, direcionar a gente, guiar a gente, por exemplo, para fazer uma biópsia. E a ressonância acaba sendo uma ferramenta em situações específicas. Então, em alguns homens, mesmo com um exame pouco alterado, mas com uma chance muito grande de ter um câncer, a gente acaba lançando mão de ressonância magnética, ou em algumas situações que é difícil realizar o exame clínico, o exame de toque retal, em pacientes que fizeram cirurgias, a gente pode usar ressonância para fazer, ou nas raras situações, hoje felizmente são raras, mas pacientes que não aceitam o exame clínico e têm alguma suspeita, alguma alteração, a gente faz a ressonância magnética também como complementação. A gente foi do exame clínico para ressonância. No meio do caminho tem o ultrassom. Eu sei que o urologista ele não vê o ultrassom como um método muito bom para diagnóstico de câncer. Eu concordo com você, né? Por que ainda nós médicos insistimos no ultrassom de próstata? Não estou falando dos especialistas, né? Por que ainda nós insistimos no ultrassom de próstata como um exame para dizer que está tudo bem? Mas me diga, por que ele não é um exame bom para ver câncer de próstata? O ultrassom de próstata ele é um exame que tem seu valor. E ele vai, geralmente, o ultrassom feito pelo abdômen, o ultrassom feito pelo reto da próstata é um exame que a gente faz muito pouco como exame diagnóstico puro, né? A gente faz muitas vezes em combinação com a biópsia, como estratégia para fazer a biópsia. Mas o ultrassom de próstata ele ajuda a gente a calcular o volume da próstata, ele ajuda a gente a ver a bexiga, o funcionamento da bexiga ou eventualmente outras alterações que podem ser complicações do aumento da próstata, como a presença de uma pedra na bexiga, de um cálculo na bexiga. A gente pode avaliar o esvaziamento da bexiga. Ele dá várias informações para a gente. Mas especificamente para ver um nódulo na próstata e dizer se esse nódulo ele é suspeito ou não de ser um câncer, o ultrassom falha muito, ele é muito ruim. Então a gente não usa o ultrassom com esse propósito. Com esse propósito, hoje o exame mais utilizado, o melhor exame, é a ressonância magnética, o mais acessível, com a melhor relação custo-benefício. Então acho que a mensagem para o nosso ouvinte é o seguinte: ter um exame de ultrassom de próstata à mão considerado normal não significa ausência de tumor. Exatamente isso. Não significa ausência de tumor. Muito bem, seu paciente fez o diagnóstico ou tem uma lesão suspeita, o toque alterado, o PSA aumentado, você eventualmente utilizou a ressonância ela dá uma classificação para a gente, que a gente chama de PIRADS, que é uma classificação de menor probabilidade ou maior probabilidade, e veio lá uma ressonância que levou a suspeita. Qual é o caminho a partir daí? Quando tem uma ressonância, a gente pode falar de dois cenários, tá? Ressonância, a gente está falando do Brasil, um país continental. Com acesso limitado para boa parte da população, infelizmente. Exato. Então, ainda é uma realidade, apesar de ser recomendado a gente aumentar a precisão do diagnóstico tendo a ressonância magnética, a gente sabe que não é uma realidade em todos os centros e cantos do Brasil. Mas, idealmente, a gente deve ter uma ressonância magnética. Então, tendo uma suspeita de câncer de próstata, preferencialmente tendo uma ressonância magnética, aí o próximo passo é a gente pensar em fazer o diagnóstico, em confirmar esse diagnóstico ou descartar esse diagnóstico, e o exame que faz isso é a biópsia de próstata. Quer dizer, a biópsia é sempre necessária quando você quer definir o diagnóstico e a gravidade dele. Exatamente, ela é super importante. Por que essa necessidade? Quer dizer, por que ela estabelece a gravidade e o tipo de câncer? É isso? Quer dizer, o tipo celular ali envolvido,
O que é importante na biópsia? Isso. Então, primeiro a gente precisa entender qual é a doença que a gente está lidando, né? Esses exames todos eles vão trazer uma suspeita, mas eles não vão confirmar. Pode ser uma prostatite, pode ser um aumento benigno da próstata, pode ser outras coisas que não um câncer de próstata. E o tratamento vai mudar radicalmente dependendo do que for. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico. E a biópsia, quando a gente tira um fragmento, prepara e o médico patologista analisa e diz para a gente qual é a característica daquelas células, isso é um câncer ou isso é uma célula normal ou só inflamada, a gente sabe que doença é aquela e a gente consegue, com toda a informação que a gente tem hoje, prever qual é o comportamento daquela doença. Então, baseado no diagnóstico, ou seja, aqui realmente tem um câncer, a gente consegue prever e a gente consegue ter outras informações para entender melhor qual vai ser o comportamento dessa doença e quais são as melhores estratégias de tratamento. E de uma maneira que todos nós possamos entender, obviamente, é assim, como pode se apresentar esse câncer? Assim, ele pode ser um câncer agressivo ou um câncer menos agressivo, que vai ter um comportamento... Quais são os elementos que você olha? Assim? É só a característica da célula? Você olha outros parâmetros? Quais são as informações que você busca para a gente determinar a agressividade de um tumor? Então, no primeiro momento, quando a gente tem a biópsia, então, se a gente for lá para frente, o que vai diferenciar muito todo o tratamento são duas situações, talvez uma terceira intermediária. Então, o tumor que está só na próstata e não foi para nenhum outro órgão, o tumor que saiu da próstata e foi para outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase. No meio do caminho, tem a situação que a gente chama de doença localmente avançada. Então, ele saiu da próstata, mas ainda está lá em volta, ao redor, ali na pelve. Então, essas três situações que vão determinar todos os tratamentos que a gente vai fazer. No momento que a gente tem a biópsia, muitas vezes a gente não tem essa informação. Então, a gente vai ter um fragmento, o patologista vai olhar, vai dizer para a gente, infelizmente, aqui realmente tem um câncer. Além disso, a gente vai dizer, tá bom, então qual é a probabilidade, baseado nesses dados, desse tumor estar localizado ou ele ter saído da próstata? E aí a gente vai poder lançar mão de alguns parâmetros. O quão parecida essa célula é com uma célula normal. Então, se uma célula é muito parecida com uma célula normal, geralmente a gente prevê um comportamento mais parecido com uma célula normal. Ou seja, ela aumenta, ela se replica, ela cresce, mas de uma forma mais lenta. Se for uma célula muito anormal, com o núcleo dela, o interior dela, o citoplasma, né, o revestimento dela muito diferente, uma célula muito aberrante, essas células geralmente vão ter um crescimento muito mais rápido e vão conseguir se espalhar, sair daquele lugar de uma forma mais fácil. Então, são tumores de crescimento mais rápido. Então, comportamento mais agressivo. Comportamento mais agressivo. Então, essas informações que o médico patologista fornece para a gente são importantes. Além disso, tem outros dois parâmetros extremamente importantes. O valor do PSA. Então, a gente falou do PSA numa primeira situação que é para dizer se existe uma suspeita ou não de câncer. Aqui já é uma outra situação. O indivíduo que teve a confirmação de câncer, a gente está usando o PSA para predizer o risco daquele câncer de sair da próstata. Então, esse valor de PSA vai ser importante para a gente. E a terceira situação é o que a gente chama de estadiamento clínico. Isso a gente pode avaliar com o próprio exame de toque retal ou com exames, por exemplo, como uma ressonância magnética. Então, qual é o tamanho do tumor, se ele está saindo da próstata, está perto da bexiga, está na vesícula seminal, qual a extensão dele. E, eventualmente, uma ressonância que vai além da próstata, né? Para ver os para ver órgãos a pelve, abdominais. ver os gânglios, outros órgãos. Então, nós sabemos assim que nem todo câncer é igual. Quer dizer, a gente tem câncer que provavelmente vão ter um comportamento muito benigno ou de crescimento muito lento, eu quis dizer, e cânceres que vão ter comportamento muito agressivo. E isso, apesar de serem doenças que têm o mesmo nome, na prática elas têm um comportamento diferente. Eu estou te perguntando isso por quê? Porque existem algumas situações que há relatos, né, na literatura em que o câncer de próstata sequer necessita de tratamento. Eu sei que pode parecer agressivo para quem está me ouvindo. Como assim não precisa de tratamento? Mas isso é uma realidade. Existem alguns tipos que os urologistas estão autorizados a acompanhar o paciente sem intervir. É isso mesmo? Que tipo de câncer é esse? A gente tem evoluído muito no conhecimento dessa doença como um todo. Se a gente pensar, quase todo o conhecimento que a gente tem do câncer de próstata hoje vem da década de 1980 para cá. Então, são 40 anos. Se a gente pensar em termos de medicina, é pouco tempo, mas a evolução, seja de diagnóstico, de classificação, de tratamentos, ela tem sido enorme, né? Avanços extremamente rápidos.
E ao longo desses anos a gente tem mudado, inclusive, o jeito que a gente denomina e classifica o câncer de próstata. O que a gente tem tentado usar essas classificações é para prever exatamente isso. Então, eu vou colocar duas situações aqui. Imagina um senhor de 85 anos de idade que detectou um câncer de próstata numa situação que a gente chama de muito baixo risco. Uma situação de muito baixo risco é um tumor pequeno, de crescimento extremamente lento, que a gente chama de GISUP1, e com um valor de PSA baixo, uma doença bem localizada. A gente sabe, por dados estatísticos, que se a gente acompanhar esse senhor de 80 anos de idade por 15 anos, a chance desse tumor de desencadear uma metástase, de sair da próstata dele, em 15 anos, é de menos de 1%. Então, a gente sabe que a chance de alguém de 80 anos, nos próximos 15 anos, ter qualquer problema de saúde é muito maior do que 1%. Então, nessa situação, se a gente coloca na balança se vale a pena fazer uma cirurgia, uma radioterapia ou qualquer outro tipo de tratamento que traz efeitos colaterais e traz muitas vezes riscos à vida, talvez não faça tanto sentido quanto a gente acompanhar com exames e garantir que esse tumor está parado aí, não está causando nenhum mal. Lembrando que geralmente a gente está falando de uma doença que não traz nenhum sintoma. Ela foi detectada no exame de rotina. Se a gente vai para uma outra situação, um homem de 40 anos de idade que começou a fazer o seu exame de rotina e detectou um tumor de velocidade rápida, por exemplo, um ISUP5, um tumor que cresce extremamente rápido. Então, se a gente não fizer nada, esse tumor pode progredir em 1, 2, 3 anos com desfecho fatal até. Então essa é uma situação que a gente precisa ser muito mais agressivo no tratamento. Então a gente precisa levar em consideração características da doença, e hoje a gente tem um volume de dados imenso por ser uma doença comum, e a gente juntar esses dados do ponto de vista científico, e características também do próprio indivíduo que está padecendo daquela doença. Hoje, feito o diagnóstico, e vamos imaginar que não seja uma situação como essa, que nós podemos apenas acompanhar, né? Quais são as ferramentas que o urologista, o cirurgião urológico tem às mãos para tratar o câncer de próstata? Consiste ainda naqueles 3 grandes pilares: cirurgia, radioterapia e quimioterapia, e talvez no caso do câncer de próstata, braquiterapia. Como é que está o tratamento do câncer de próstata hoje? O que você usa no seu arsenal terapêutico? Eu gosto de dividir em duas situações, fica mais fácil da gente entender, que são aquelas: a doença que está só na próstata e a doença que saiu da próstata. Se a gente está falando da doença que está só na próstata, a gente tem 3 métodos consagrados e considerados os mais seguros para tratar um homem com câncer de próstata, uma doença localizada, que seriam a vigilância ativa, que ou seja, esse tumor pequenininho de crescimento extremamente lento que a gente só vai acompanhar. Então, por exemplo, em países como a Suécia, onde a medicina é muito bem organizada, a gente sabe que nessa situação que a gente chama de baixo risco, hoje 90% dos homens são tratados dessa forma. Então é um tratamento, isso é importante. Às vezes o homem acha que não está sendo tratado porque não está sendo nada feito efetivamente, mas isso é uma forma de tratamento segura e muito interessante para essa situação. E além disso, a gente pode fazer algum tipo de intervenção. Para o câncer de próstata localizado, as 2 intervenções que conseguem curar essa doença, na grande maioria das vezes, são a cirurgia para remoção da próstata, que é o que a gente chama de prostatectomia radical, ou a radioterapia. Então, esses 3 tratamentos: vigilância ativa, cirurgia e radioterapia, para doença localizada. Quando a doença saiu da próstata, aí entra os tratamentos sistêmicos, os tratamentos com medicações. E aí a gente associa geralmente o que a gente chama de hormonioterapia, então medicações para reduzir o nível de hormônio, de testosterona, com outras, normalmente a gente associa com outros medicamentos, com o que a gente chama de novos agentes hormonais, eventualmente quimioterapia nesse primeiro momento do diagnóstico. Você falou de testosterona. A gente está indo para o nosso 6º episódio do Entre Médicos e é incrível como várias vezes esse assunto testosterona veio às nossas conversas. Então, para alguns casos de câncer de próstata, a gente usa hormônios ou análogos hormonais que bloqueiam a ação da testosterona. No passado, não sei se ainda é praticado, fazia-se até a orquiectomia, que é a exclusão dos testículos para que os níveis de testosterona caíssem a níveis muito baixos ou até perto de zero, para que o câncer não se desenvolvesse. A pergunta que eu tenho é o inverso disso. O abuso da testosterona ou do uso indiscriminado de testosterona leva
um aumento da incidência ou dos novos casos de câncer de próstata? Você tem visto isso na sua prática ou com dados que a literatura pode trazer para a gente? A gente tem visto bastante o uso abusivo de testosterona, né? Que é diferente de quem faz uma reposição. Então são duas situações. Bem diferente. O homem que tem um nível anormalmente baixo de testosterona e repõe, isso a gente sabe que é seguro, isso não aumenta o risco de câncer de próstata. O homem que tem um nível normal e quer ficar com um nível muito acima do normal, isso sim traz um risco aumentado. E o risco aumentado é principalmente de ter algum tumor, por exemplo, aquele tumor pequenininho que a gente falou, e você está alimentando aquela doença e de repente ela tem um crescimento explosivo. Então isso sim pode acontecer e até uma situação que às vezes a gente precisa ser muito mais cuidadoso no acompanhamento desses homens que às vezes fazem esse tipo de uso para avaliar a próstata, às vezes de formas não convencionais. Então, por exemplo, a gente usa muito mais a ressonância magnética nesses casos, porque a gente sabe que a gente está lá mexendo com fogo, né? Então a gente precisa ter certeza, a gente não, né? Não prescreva esse tipo de tratamento, mas o homem que procura e que nos procura no consultório fazendo esse tipo de tratamento, existe essa preocupação adicional sim. Então é um cuidado que precisa ter. Então nós já sabemos que o abuso da testosterona, quando eu falo abuso, eu estou obviamente excluindo os casos que nós chamamos de reposição verdadeira, que é o paciente que tem sintomas e testosterona baixa. Agora, imagina que nós estamos diante de um jovem rapaz, alguém que está na fase, começo da fase da vida adulta, e ele está preocupado com ele, e ele vai ao seu consultório e fala: doutor Fernando, eu ainda estou muito jovem para ter um câncer de próstata, mas eu não quero ter um câncer no futuro. Como eu devo me comportar daqui para frente para que eu diminua essa chance? Porque chance zero sabemos que não teremos. Mas quais são os fatores de risco envolvidos com o câncer de próstata? Você já comentou bastante sobre história familiar, sobre higiene, e isso também funciona para a cardiologia, que nós damos nomes de fatores de risco não modificáveis, porque infelizmente sobre o envelhecimento e sobre a história genética não há como intervir, né? Mas há de existir certamente os fatores modificáveis, ou seja, aqueles em que a nossa ação pode mudar a história. Então, quais são os fatores de risco para câncer de próstata? Ou as formas de prevenir, E as formas de prevenir através desses fatores de risco. Tem um fator que é sempre muito comentado quando surge esse tema, que é o tal do licopeno, né? Que é uma substância que tem no tomate, que o tomate precisa ser cozido, o tomate cru não tem ela ativada, precisa ser o tomate cozido, como no molho de tomate. Isso realmente a gente vê consistentemente que isso tem um efeito protetivo, então comer molho de tomate é interessante. Mas mais do que isso, e tem fatores muito mais óbvios e muito mais importantes que vão ajudar a prevenir não só o câncer de próstata, mas as doenças cardiovasculares, as doenças mentais. Então, uma alimentação saudável, e saudável entende-se em frutas, legumes, verduras, evitar o excesso de gordura polissaturada, de gordura de origem animal, excesso de carne vermelha. Então, isso também tem um efeito protetor no câncer de próstata, né? O peso, manter um peso adequado, também. A obesidade é um fator de risco importante para o câncer de próstata e para a agressividade do câncer de próstata. Então, manter atividade física, manter um peso adequado, uma alimentação adequada, o tabagismo, o cigarro, que é o grande vilão, né? Então, algumas pessoas a gente vê preocupadas em melhorar, em tomar algum comprimido mágico, alguma vitamina, e estão fumando. Para de fumar, que você vai reduzir muito mais o risco de todos os tumores, e são vários tipos de câncer que o cigarro predispõe, do que qualquer fórmula mágica que a gente possa pensar. Então, basicamente, ter uma vida saudável. E isso não é só uma forma de evitar que o câncer apareça, mas a gente tem alguns estudos muito interessantes em homens, por exemplo, que fazem vigilância ativa, que tem um tumor pequeno, e a gente sabe que quem tem uma vida saudável, quem se exercita, se alimenta bem e mantém um peso adequado, tem menos chance de que essa doença progrida do que o homem que... Então, o homem saudável tem menos chance de que progrida do que o homem que mantém uma vida não saudável. A gente sempre fala aqui, quando a gente conversa, quando esse assunto vem, que é a questão dos alimentos ultraprocessados, né? Sim. Então, uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, ela tem dois grandes pilares, qualidade e quantidade, né? E a qualidade significa evitar alimentos ultraprocessados. Então, alimento bom, tinha uma nutricionista que não trabalha mais com nutrição em São Paulo, bastante famosa, que ela falava o seguinte: comida se compra na feira e no açougue.
né? E é exatamente isso. O alimento, quanto mais perto da forma natural dele, menos processado ele é, mais saudável ele é. Mas lembrar também que não adianta você se você não lembrar da quantidade, quer dizer, às vezes comer alimentos saudáveis em grande quantidade também pode significar ganho de peso e obesidade. Mas nós falamos do fator de risco, nós falamos do rastreamento, falamos de tratamento, abordamos aqui amplamente o câncer de próstata, mas eu tenho uma pergunta que é talvez desafiadora para você, que é o seguinte: a gente começa a fazer o rastreamento com os 40, talvez aos 50, dependendo do cenário. Tem algum momento da vida em que a gente para de fazer o rastreamento ou isso não é possível de responder? Essa é uma pergunta excelente e pelas diretrizes, por exemplo, na sociedade americana, inclusive da sociedade brasileira, tem sim um momento que a gente deve parar de fazer o rastreamento. A gente sabe que boa parte das vezes o tumor de próstata ele tem um crescimento lento, então a gente tem como regra prever ou calcular a expectativa de vida de um homem para entender se faz sentido tratar ou não o câncer de próstata. Então, quando a gente tem uma expectativa de vida por outras doenças menor do que 10 anos, em geral é o momento que se sugere para o rastreamento. Muito difícil, né? A gente tem ferramentas para isso, mas então é difícil usar uma idade corte. Hoje a gente tem pessoas de 70 anos extremamente saudáveis, de 80 anos, e o contrário, mais jovens e com mais doenças. Mas do ponto de vista prático, é uma situação sempre muito delicada. Você falar para alguém, olha, você há 30 anos, há 35 anos, vem aqui para a gente fazer um exame para saber se está tudo bem. E agora eu não quero mais que você venha aqui. Geralmente o homem vai se sentir desenganado. Falou, poxa, eu estou lascado. Cheguei ao fim. Cheguei no fim, eu estou perto do fim, nem o médico quer mais me ver. Então é uma situação muito, muito delicada e assim, isso é muito teórico. Do ponto de vista prático, o homem que está há 30 anos acostumado a ir checar a sua saúde, em geral ele quer continuar tendo certeza que ele está saudável e mesmo que ele vá lá uma vez por ano e vê que está tudo bem, isso deixa ele tranquilo, em paz para continuar. Então, acho que é um ponto que a teoria e a prática ainda não conseguiram se juntar e ter uma divergência. Eu acho que isso vale para cardiologia também, né? Então, estou bem acostumado com esse dilema. Agora estamos chegando ao fim, já aproveito para agradecer enormemente. E eu gostaria de fazer uma pergunta final, antes de abrir para suas considerações finais, que é o seguinte: o que você vê aí para os próximos anos, ou talvez para a próxima década, de novidades para o tratamento de câncer? O que o futuro nos reserva a respeito do tratamento de câncer de próstata? Tá, eu acho que, assim, a gente, como eu mencionei antes, a gente tem evoluído muito em vários aspectos. Então, no diagnóstico, a ressonância magnética tem evoluído muito. A gente tem outras ferramentas como o PET, que o PET já se usa para outras doenças há bastante tempo. Para a próstata, o PET não era uma ferramenta boa, mas nos últimos anos a gente tem o PET com PSMA, que tem sido muito usado e tem revolucionado o entendimento do comportamento dessa doença. As biópsias, a gente tem mudado um pouco a forma de fazer. Para cirurgias, as cirurgias minimamente invasivas, laparoscópicas, principalmente cirurgias robóticas, que têm sido cada vez mais feitas e hoje é o dia a dia na maior parte dos centros privados. Isso foram grandes avanços. A radioterapia, a qualidade, a precisão dos equipamentos tem melhorado a cada década. Isso tem sido também de muita valia para diminuir o efeito colateral e aumentar a eficácia. Então, a gente tem visto grandes avanços. Tem desafios ainda dos tratamentos que a gente chama focais ou localizados. Tem várias formas que têm se testado desses tratamentos que a gente ainda entende como experimentais, até porque as ferramentas diagnósticas são boas, mas não são perfeitas. Então, esses tratamentos ainda não são totalmente estabelecidos, são considerados experimentais hoje ainda no nosso meio, mas tem ganhado também espaço. A gente tem entendido um pouquinho mais qual é o espaço desses tratamentos, e com o tempo talvez a gente entenda melhor. E em termos dos remédios, assim, a quantidade de remédios novos que tem surgido, o entendimento de características às vezes genéticas da doença para ir direto atacar o gene daquele caso específico, daquele grupo de pacientes que está fazendo aquela doença progredir. Então a gente tem entendido muito, a gente tem tido avanços nas mais diversas áreas. E conforme esses avanços vão surgindo, a gente vai combinando tratamentos, que é o momento que a gente está. Então, combinando, tá bom, se a cirurgia cura boa parte dos casos, mas nesse caso que a doença não está tão adequada, ela cura menos, e se a gente combinar esse remédio com a cirurgia, ou esse remédio com a cirurgia, ou combinar radioterapia com esses remédios aqui, e a gente tem feito isso cada vez mais,
e a gente tem avançado cada vez mais para curar um número maior de homens e para diminuir efeitos colaterais, ou nos casos que a gente não consegue eliminar por completa a doença, a gente tentar transformar essa doença numa doença crônica e controlar por muitos anos ou décadas. Então esse tem sido o desafio. É lógico que a gente sempre fica na expectativa da cura completa dessa doença, mas a gente ainda não tem não tem nada que sinalize nisso, mas tem outros tratamentos. Muitas vezes o próprio controle já é uma vitória, né? Exatamente. Bom, Cortes, agora sim, gostaria de agradecer a sua presença. Foi assim, enormemente engrandecedor. Eu aprendi muito, espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido muito. Queria deixar um espaço para você dar suas mensagens finais para aqueles que estão nos ouvindo. Eu queria deixar as minhas mensagens finais, mas não especificamente do câncer de próstata. Eu queria falar do Entre Médicos, que, primeiro, é uma honra enorme estar aqui. Eu já acompanhei alguns dos episódios dos meus predecessores aqui sentados nessa cadeira. E, poxa, eu queria te parabenizar pelo projeto. Apesar da gente ter, né, iniciativas e ter podcast, e ter no YouTube acesso a isso, ter essa interdisciplinaridade médica voltada para o paciente, isso não é uma coisa trivial. Isso traz uma qualidade. As perguntas que você me fez aqui, as provocações, e que eu tenho visto você trazer para os outros entrevistados, acho que é uma coisa de grande aprendizado, crescimento, disseminação de informação. Então, é uma honra enorme participar desse projeto tão incrível que você trouxe. Obrigado, vamos torcer para dar certo. E eu gostaria de agradecer você também, nosso ouvinte que esteve conosco até agora, e convidá-lo para seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify e no Instagram. Até a próxima!